escravos, Senhor, para mobilizar o poder da tua santa e gloriosa. Amém. Vamos continuando. Quer louvar a Deus? Aproxime. Uma irmã quer louvar a Deus? Vai. Louva a Deus. Quer louvar a Deus? Vamos louvar o nome do Senhor. Louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Vamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o 186 da harpa, amém? Glória a Deus. 186 da harpa, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a beleza é pura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi aos que dar esta lição: combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Amém, Jesus. Essa agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Eu louvar a irmã Célia, como sempre. Quero andar de valor em valor. Maravilha, não é? E seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. É importante, não é? Andar é que quem nos faz andar de valor em valor é Cristo, é a nossa alegria, é a nossa segurança, Ele nos faz andar de valor em valor.
É uma realidade. Ele chega a nos chamar de pérolas preciosas. Vamos ouvir aí.
Deus. Salve a mais igreja da Santa Paz. Igreja, uma palavra aqui com o Salmo 93. O poder e a majestade do reino. Amém. O Senhor reina, revestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme, diz então, tu és, diz a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios se levantam, o seu ruído e o rio se levanta e as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos e santidade convém na tua casa, Senhor, para sempre. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sabemos, igreja, quando estamos firmados na presença do Senhor, pode vir a onda que vier, porém vocês só têm que olhar para o alto, de onde virá o nosso socorro. Estamos vendo um mundo em turbulência. O mundo não é somente o Brasil, o mundo. Porém, nós temos um Deus que o seu pé não vacila, é um Deus santo, poderoso. E nessa noite eu quero que a igreja fique de pé, fazer uma oração. Vamos fazer uma oração pelo nosso país, fazer uma oração pelo povo de Israel, fazer uma oração pelas nações. As nações estão enfrentando momento de turbulência. Quem já esteve no avião e sabe o que é uma turbulência. Porém, a turbulência está aqui na Terra, está atingindo o mundo inteiro. E hoje eu fiquei triste ouvindo uma notícia, porque o Exército Brasileiro deu uma notícia que estaria correndo perigo, o pessoal ali, acha ele que não, Rio Grande do Sul, né? Poxa vida, eles deram uma notícia, porém, igreja, já imaginou se aquela notícia acontecesse de fato? E o pessoal está questionando o Exército. Então vamos orar pelo Exército Brasileiro, por todos que estão trabalhando ali, socorristas, enfermeiros, médicos, todos são crianças também, até crianças fazendo ali a obra. Porém a gente não vê o pessoal exercendo, levando a palavra do Senhor. A gente não vê ninguém se levantando em oração. A gente não vê, só vê falar das tragédias. O nome do Senhor ficou no esquecimento. Já imaginou se o exército foi lá assim levar uma mensagem que poderia aquele povo? Mas por que não aconteceu? Estão culpando o exército, até ia ser punido, né, os policiais. Isso é horrível. E se de fato tivesse acontecido um acidente grave e o culpado da mesma maneira? Vamos orar, porque isso é tudo intervenção maligna. Porque é isso que o diabo quer, intervir sobre aquele lugar. Mas se a igreja orar, se for da vontade do Senhor, o Senhor vai abrir uma luz no fundo do túnel, que aqueles homens venham ter sabedoria e entendimento para entender cada um que está ali ajudando. Então vamos orar por nossa nação, orar por aquele lugar, porque ali tem intervenção maligna, sim, só não vê que não tem olhos espirituais. Mas o Senhor quer que aquele povo se arrependa, se humilhe diante dele, de coração, mas a do Senhor está aqui falando. As pessoas têm no seu braço, eu faço. O governo está investindo, todo mundo está ajudando. Não, se você não se humilhar diante do Senhor, se você não se arrepender dos seus pecados, você não vai fazer nada, porque o homem está acostumado a dizer, eu faço. A força do seu braço, mas ele tem que entender que ele só faz alguma coisa se o Senhor permitir. Eu estou aqui respirando porque o Senhor permitiu. Você está de pé porque o Senhor permitiu. Enquanto esses homens soberbos não compreender que quem faz é o Senhor, vai continuar daqui a pior. Então o Senhor quem faz. E eles têm que compreender que tem um Deus lá no alto do céu, que vem e sabe todas as coisas. Glorioso Deus, bendito, nessa noite, meu Deus, eu te peço perdão por meus pecados, das minhas falhas, das minhas
Mas eu creio no Deus que eu sigo, Deus Santo, Deus de Israel, Deus de misericórdia. Tu sabes, Senhor, o que está se passando no mundo. Tu conheces, Senhor, o que está se passando. Então, Jesus, eu não tenho, meu Pai, de ensinar o Senhor como fazer. Mas que seja feito, meu Deus, o teu querer e a tua vontade. Que o homem venha reconhecer que sem de nada pode fazer. O homem sem docente não respira. Ah, meu Pai, o homem tem que saber que ele pisa nesse solo. É porque o Senhor permite. Vai repreendendo toda soberba. Vai repreendendo tudo que não faz parte do reino. E dá sabedoria, Senhor, nesses homens. Dá entendimento, Senhor, para ele se humilhar diante da tua presença. Meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia das crianças, dos doentes, dos velhinhos, Senhor, dos que não podem, Senhor, amado, andar. Oh, meu Deus, quantos doentes, Senhor. Oh, meu Deus, alcança com poder e graça. Eu te peço, Senhor, pelo exército brasileiro. Eu te peço, Senhor, por toda a segurança, todos que estão trabalhando, Senhor, voluntário. Oh, meu Deus, alcança com poder e graça. E que levante homens e mulheres cheios da tua graça, da tua misericórdia, da tua presença, para levar a tua palavra àquele povo, para que eles venham abrir o coração, para que eles venham saber que tem um Deus lá no alto, um Deus santo, um Deus poderoso, que tudo está no controle dele. É isso, Senhor, que eu te peço e te agradeço. Abençoa a nossa nação, abençoa todas as pessoas da terra, e nos dá livramento, nos livra de todo laço diabólico, de todas as ciladas, e abençoa a tua igreja na terra, que a tua igreja não venha parar, não venha, Senhor, nunca, Senhor, olhar para o que está ao nosso redor, mas que ela venha invocar o teu santo nome poderoso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmão Carlos. Amém. Quer louvar? Graças a Deus. Colocar no coração. Receber nosso amado irmão em Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, amém, graças a Deus. Eu cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Agora pela sua palma. Graças a Deus, Santo Deus de Israel. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Jesus é tão bom. Maravilha. Louvado seja Deus. Quem crê que o Senhor fala conosco através do louvor diz amém. Vamos louvar aqui, louvado seja o número 84 da arca. Louvado seja Deus, né, o grandioso. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na qual estou com Daniel. Sou eu aqui, o grande eu sou, e onde sai também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se gozar. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter fé e o coração precisa igualmente crer. Sou eu aqui, e o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se gozar. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu fogo e muito furor. Ouviu Elias
minha voz do eterno, voz de amor. Sou eu aqui, no grande eu sou. E onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se gozar. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um certo dia se viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aqui, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se gozar. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Irmate-me, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial e vem da casa de meu Pai. Sou eu aqui, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se gozar. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Amém? Essa agradece a oportunidade e as palmas que dá para ele agora, amém? Darei o Consolador, e nós já somos testemunhas disso, não é? E veio o Consolador já nos trazer o quê? Paz em tempos difíceis, paz em tempo de agitação, paz em tempo de convulsão na terra. Veio o Consolador com abundância para nos consolar e nos sentir o efeito desta palavra. Nós já vamos fazer uma oração a Deus. Vamos já, como de sempre, temos a participação dos irmãos, das irmãs, enfim, esse nosso trabalho que o Senhor preparou, e vamos dando prosseguimento. Vamos orar a Deus, já meditando nessa palavra. Senhor, nosso amado Deus, o Pai Celestial, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, estamos, meu Deus, meu Pai, nesse trabalho tão maravilhoso, a execução da tua santa e gloriosa palavra, meu Senhor amado, que permanece em Cristo Jesus, teu amado Filho, que a tua boa palavra, Senhor, ela venha nos orientar, ela venha, Senhor, nos consolar, cada momento a mais, com a tua graça maravilhosa e poderosa, meu Deus e meu Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e que assim seja. Vamos meditando aqui a palavra de Deus, no capítulo 9 do Apocalipse. Os irmãos que estão aí, os irmãos estão com as Bíblias, todos estão com Bíblias, não é? Maravilha! Isso é muito importante. O Apocalipse, capítulo 9. Nós já tivemos comentários sobre reinos, ainda estamos continuando. Vamos, pode ser agora ou no fim? Então, já para essa parte livre, antes de nós ler, quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus em ação de graças, já iremos dar prosseguimento nessa leitura da palavra de Deus. Quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus aí. Apresente com alegria, com graça em cada coração. Deus sempre prepara primeiro. Senhor Deus, em Cristo Jesus, amado Filho, estamos, meu Deus e meu Pai, te agradecendo pelas bênçãos concedidas também
e as tuas ofertas, Senhor, que o Senhor tens preparado, receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado e glorificado és o nome do Senhor para sempre. Deus abençoe. Se tiver alguém que queira pegar o envelope, pegue pela fé. Tem alguém? Tem alguém? Distribui aí para vocês, por favor. Deus continue nos abençoando. Aleluia. A glória dele, no nome do Senhor, de toda a glória. Graças ao Senhor, nosso amado Deus. Obrigado por verso. Aleluia. Vamos, Apocalipse capítulo 9, vamos ler alguns versículos. Tem textos que eles não são ocultos, mas são mais difíceis de interpretar. Outros versículos não. Isso tem versículo que é mais fácil, outros é mais difícil, porque tem versículos que ele é enigmático, ele é figurado. E quando é uma figura, por exemplo, dá um exemplo. Os gafanhotos tinham cabelos de mulheres, mas referente a não as mulheres sagradas, santas, mas o efeito substantivo sobre mente de serpente. Então, por isso que eu estou referindo que o Apocalipse tem partes difíceis de se compreender, mas para o básico dá para se compreender melhor. Aqui no capítulo 9 está escrito assim sobre o efeito que traz a quinta trombeta. Esta trombeta, que eu não sei se os irmãos sabem que a vinda de Cristo, ela é procedida por trombetas que não se ouve tocar. Não se ouve tocar, mas o universo, ele movimenta. Aí nós acompanhamos detalhes por detalhes. Senhor, irmão, vamos aqui no Apocalipse ainda nesse título. Então, prestando bem atenção, as trombetas não se ouvem literariamente, mas se discerne pelos sinais da terra. Quando de acordo os sinais vão se desenrolando, aparecendo, a pessoa vai depender qual a trombeta que está tocando. É só prestar atenção na influência da palavra de Deus que podemos descobrir em que época nós estamos. Olha o que diz aqui no capítulo 9 do Apocalipse. Vamos ler o versículo 3, depois a interpretação, sentido direto. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi a estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Escureceu-se o sol e o ar. Diz aqui a palavra de Deus. E o versículo 3 diz a palavra: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Vamos analisar bem o versículo 12, no mesmo capítulo, que é a identificação tanto no hebraico quanto no grego, mas pode ser traduzido também. Traduzida. Versículo 11 e 12. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. É o 11 que eu estou lendo. O 11 e o 12. Depois. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon. E em grego
Apolion. Versículo 12. Passado já é um ai. E eis que depois disto vem ainda dois apertos, duas pressões. Depois da pressão da quinta trombeta, haverá mais duas pressões. Uma é a guerra do Armagedon e a outra é a guerra de Gog e Magog. Então a gente vai bem. Mas analisando bem, nós sabemos que estrela, ela tem a finalidade. A estrela nos descreve seres que Deus criou. Por exemplo, quando os anjos, o texto dos anjos pecaram, lá no Apocalipse capítulo 12, 4, diz a palavra que a cauda da falsidade levou uma terceira parte das estrelas. Então, um anjo é uma estrela. Um ser humano é uma estrela. Que ela brilhe ou que obscurece, mas é uma estrela. Só que, na prática, vemos nós, irmãos, que são até de local onde antigamente não tinha eletricidade, gente de muito lugar tinha muito mato, e quem olha lá pela madrugada observa a estrela correndo. Já ouviu falar isso, irmão? Não sei se o senhor criou aqui mesmo. Criou aqui mesmo em São Paulo ou lá no interior? Eu? É. No interior, Minas Gerais. Então já não sei se o irmão tem essa experiência, que já veio lá pela alta noite, horas da noite, lugar que não possui luz, o céu está bem limpo, assim, sem nuvens, e lá para determinada hora da noite a gente vê estrelas correndo no espaço. Não sei se você já viu ou não? Fala estrela cadente. Dá esse nome, não é? Estrela cadente, estrela cometa, é o nome mais aceito. Só que no versículo 12 de Judas, ele denota que as estrelas que estão correndo nos ares, estrelas errantes, é um símbolo de Satanás, é um símbolo da glória perdida na mente, na vida daqueles que os rebelou contra Deus. Porque quando nós olhamos no céu, a gente observa estrelas fixas, não é isso? Sim. E aquelas estrelas simbolizam os salvos. Os salvos é tão importante, a doutrina, a honra que Deus nos dá é tão importante que ela nos chama, a doutrina nos considera como estrelas. Pode ver que no sonho que José teve, lá no capítulo 37, versículo 9 do livro de Gênesis, os 11 filhos de Jacó eram 11 estrelas. Nós temos muita razão para descobrir essa interpretação sobre estrela. E José era uma estrela que presidia outras estrelas. E isso, a profecia se cumpriu lá no Egito, quando os filhos de Jacó desceram e estiveram sob o governo de José. Eram as 11 estrelas, não é isso? Sendo governada por uma estrela. Então, quando se trata de estrela, como lemos aqui, trazendo a mesma linguagem para o tempo atual, existem estrelas errantes. É o sinônimo do adversário, as estrelas soltas. Agora, as estrelas fixas nos céus simboliza os salvos. Eles estão firmes. Só que os que pecaram estão vagando, ainda vagam longe. Aquelas que passam assim, as cadentes, são errantes? Isso, são estrelas errantes. Aí o povo no passado falava, quando via uma dessas, falava, faz um pedido.
Faz o pedido? Faz É. pedido. Outros dizem que quem encontra estrelas, existem superstições, né? Quem encontra estrelas parece verruga. Cada superstição terrível, não é? Acontece. Mas para nós, o aviso bíblico é este: que uma determinada estrela, ela caiu na terra, mas no contexto bíblico, ela não ficou na terra, senão incendiaria a terra. E o que acontece? Ela foi diretamente para o mar. E quando há choque de luz com trevas, sempre há explosão, biblicamente falando. E na função dessa estrela, o que subiu? É uma palavra figurada, mas não é difícil. O que subiu do mar? Subiu muita fumaça. Fumaça é sinônimo de sufoco. Fumaça sufoca, fumaça inquieta. Só que essa fumaça, ela não atua literariamente, é invisivelmente, e depois visivelmente. A época que sobe essa fumaça do abismo, e da fumaça, do meio da fumaça, vieram o quê? Gafanhotos. Mas a palavra gafanhotos, segundo vemos na Bíblia, no capítulo 6 de Juízes, os medianitas, amonitas e moabitas, que invadiam a nação de Israel, e a nação era chamada de gafanhotos. Acabava com a novidade da terra. Com a novidade da terra, mas era homem. Era homem. Então pode avaliar que era tempo em que existe destruição na natureza, muitas delas causadas por quem? Pelo homem. Eu tenho em casa um livro chamado assim, escrito por Vimal, um homem muito bem instruído, acompanha as escrituras. O título do livro é esse: Controle Total 666. E ele traz o depoimento que, quando uma pessoa começa a ouvir um certo determinada música, um certo determinado ritmo, para que ele fique drogado, não precisa usar droga, é só ouvir música. É só ouvir um determinado tipo de música. Por isso que muitas vezes existem muitas pessoas que não usam, não é? Esses tóxicos, mas eles são inclinados a ouvir músicas que intoxicam a mente. A audição da música, conforme a música, ela tem uma origem que vem de baixo, vem do abismo e traz o sufoco para a humanidade de uma maneira quase geral. Não é geral, porque os que estão em Cristo estão livres de passar por esse sufoco, diz a palavra. E se nós olharmos bem na palavra, diz a própria palavra, que escureceu com a fumaça, escureceu o sol e o ar. Não podemos literalizar os textos do Apocalipse, não todos, mas muitos, mas compreender exatamente. Um exemplo, quando o salmista expressa: quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Eles estão expressando algo mais do que bom. É um local que a luz resplandece na vida do homem, na vida da mulher, promovendo uma perfeita união em Cristo. É usada assim a palavra. Só que o homem ou a humanidade, mediante a Bíblia, Deus criou para brilhar, ou não? Deus criou tanto o homem quanto a mulher, não parou de escurecer e distorcer
as suas ordens. Não. Deus criou o homem e a mulher para brilhar. Só que aqui na identificação da quinta trombeta, a oposição, a destruição do ser humano, um contra outro, só obscurece. Obscurece família, obscurece a própria pessoa, obscurece países, regiões, setores. Somente a luz brilha onde está o povo de Deus reunidos pelo sangue de Cristo. Pode haver isso que no capítulo 25 capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e no versículo 14, assim está escrito: e assim resplandeça a vossa luz perante os homens. A justiça de Deus é o que traz o esclarecimento na terra e suaviza o ambiente. É a luz da palavra. Só que olhando no sentido bíblico, a fumaça veio, não é fumaça literariamente vendo, mas é a interpretação, ou seja, o poder da ganância e a resistência contra a palavra de Deus. É isso. Preparação para guerras. Os venenos que ele traz hoje, tem um versículo no livro de Sofonias, no capítulo 1, versículo 17, que o sangue do homem seria derramado como pó. Sangue não se derrama como pó, é como água, porque sangue é líquido e sangue não é pó. Mas quando viesse essa destruição dessas químicas venenosas, destruidoras, nós já sabemos disso, que existe a bomba de neutrogênio. Ela tem um efeito tão terrível, do raio laser, ela tem um efeito tão terrível, se atingir uma pessoa, dentro de milésimo de segundo, a pessoa já não cai já cai pó. Ela será, o sangue do homem será derramado como pó. Meus irmãos, imaginam bem como os profetas de Deus tinham uma visão tão longa que vale a pena seguir a mesma doutrina, a mesma visão que tinham os profetas, e crendo nos profetas. Só que os profetas não falaram a época, mas aqui trouxe um resumo. É a época em que a sétima trombeta ela tocará. E essa sétima trombeta, se nós olharmos na interpretação, ela está tocando. Sabia disso? Por que está tocando? Porque a interpretação, o resultado que traz sobre o toque da quinta trombeta, ela traz uma interpretação correta no original. Que interpretação é? Versículo 11. E tinha sobre si anjo, o rei do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Tanto no hebraico quanto no grego, traduzindo para o português, a palavra Abaddon e Apolion significa destruidores. Nós que estamos vivos nesse presente século, nós somos testemunhas da destruição no mundo, não somente no Brasil, mas em toda a face da terra está havendo destruição, guerra nuclear, guerra por terra, guerra por água, pelo mar, assim por diante. É o tempo que estamos vivendo. E ainda, como nós sabemos, grandes fenômenos praticamente em todos os países, causados pela natureza. Destruidor é destruição no sol. Sabe que o sol hoje está envenenado? Quem sabe? Os raios solares. Os raios solares, hoje ele está envenenado. Por causa do quê? Por causa do armamento nuclear. Aquelas
aquele armamento nuclear, ele solta muita radiação e hoje o sol ele já causa câncer, já promove câncer de pele nas pessoas. E daqui mais um pouco de tempo, o sol vai transmitir cegueira para o ser humano. Esta cegueira é devido às ultravioletas que estão envenenadas. Tanto a lua quanto o sol estão sendo atingidos através do que? Da astúcia causada pelos próprios homens aqui na terra. Só que, cada momento, o anjo só vai tocando a trombeta e Jesus vai... da sétima glória até chegar perto do Monte das Oliveiras, lá nas nuvens, onde Cristo irá convidar a igreja para encontro com Ele, haverá 7 passos. Cada trombeta que toca é um passo que o Senhor dá de cima para baixo. E quando Jesus, o Senhor da glória, enviou os 70 discípulos, como escrito assim em Lucas 10, 17, versículo 17, os discípulos voltaram muito alegres com os sinais que o Senhor tinha operado. Aí o Senhor expressou: eu via Satanás cair do céu como raio de luz. A falsa luz brilha literariamente, mas nega com as obras. É falso, totalmente. Então, a palavra funciona desta maneira. Aí, o que o ser humano está passando hoje? Primeira dor. Depois virá quantas dores, quantos apertos. Não contando os apertos paralelos, que um vai engolindo ao outro. E depois deste ai que é promovido pela 5ª trombeta, haverá justamente o toque da 6ª. Se os irmãos olharem bem, no sentido bem mais convivente com o Apocalipse, ele não tem uma ordem cronológica. Ele não é organizado em ordem, não é organizado em cronologia. Cronologia é isso. O nascimento de Cristo deveria estar no capítulo 1. Mas aonde se encontra a história do nascimento de Cristo? No capítulo 12. Porque não tem aquela ordem. Assim é a visão do Apocalipse. Agora, ali se tem. Quando Jesus mencionou o sinal da sua vinda, ele mencionou também que os homens que estivessem firmes com ele estavam preparados para fazer admirável a sua vinda. Agora, os que não estivessem, não tinha outro meio, desmaiariam, perderia a noção. A parte psicológica seria ofendida de tal maneira que a pessoa não sentia o equilíbrio. Vamos ver isso aqui em Mateus, Lucas capítulo 21. Os irmãos vão ver esse capítulo 21, versículos 24 e 25. Livro de Lucas, o próprio Jesus falando sobre isto. Louvado e glorificado é o nome do Senhor para sempre. No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos 25 e 26. Vamos ver o que diz a palavra. Não sei se os irmãos já encontraram. Encontraram? Vamos ler esses textos bíblicos que nós cremos nas profecias. A gente glorifica a Deus constantemente. 21, a partir do versículo 25. Lê para nós, irmão Carlos. 25 e 26. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Isso. Homem
virtudes do céu serão abaladas. Já tivemos o comentário que as virtudes dos céus já se abalaram, constatado por 2 vezes, em 1914 e em 1935. Um movimento relacionado a Israel. Quando Israel perdeu a pátria no ano 70, ficou disperso até o 1914. Mas Israel começou a voltar novamente para a sua pátria, e lá na Europa constata na história que houve as potências dos céus abalando, as estrelas caindo, a lua perdendo vigor e o sol também escurecendo. Já por 2 vezes já aconteceu esse sinal. Por quê? Porque a vida de Cristo ela é procedida, irmãos, por sinais da natureza. Vamos analisar bem ainda o versículo número até o 27, né? Até o versículo 27. As potências de céu serão ao versículo 26. Deu 27. E então, aí Pode ser. E então verão o filho do homem numa nuvem com poder de grande glória. Os sinais mundial uns que indicam mais a aproximação da vinda do Senhor da glória. Porque a quinta trombeta, ela promove movimento sobre a terra, de uma maneira que somente não sofrerá de traumatismo mental, só não sofrerá depressão generalizada somente os que estiverem em Cristo. Por quê? Porque tudo que temos aqui, seja a riqueza, seja o pão de cada dia, chegará um momento que tudo vai de água abaixo, tudo se perderá. Agora, até nós que temos algo de Deus, as bênçãos de Deus, mas nós consideramos essas bênçãos em segundo lugar. Em segundo lugar. Quando essas faltarem, a glória do Senhor da glória já nos envolveu, já nos preparou para isso. Porque o motivo que leva o homem a desmaiar de terror, biblicamente falando e também na prática da vida, é quando o homem, através das destruições causadas pela natureza, de um momento para outro, de rico ele se passa para pobre. No instante, o que aconteceu com Jó foi algo que é muito exemplificado para nós. Por que Jó não sofreu desmaio quando houve a derrota e a liquidação de todos os seus bens? Porque ele tinha o Espírito de Deus que trazia uma preparação plenamente psicológica. Sem essa preparação, não podemos glorificar Deus em primeiro lugar. É uma realidade isso é o que estão vendo. Agora, qual é a atitude através desses sinais que estão acontecendo? Deus está dando oportunidades aos homens. Porque o que é que leva o homem a se perder? Os irmãos sabem, não é? Por que o ser humano se perde? Muitos deles se perdem. É por causa do pecado ou por falta de arrependimento? Você vê a bondade de Deus. Lê para nós, irmão Flávio, no capítulo 20 do Apocalipse, capítulo 9 do Apocalipse, versículo 20. Não é por causa que o homem peca, com todas essas catástrofes que vem em retruque o pecado, mas o ser humano se perde, não é porque peca, é porque, pode ler, irmão. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependerão das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar.
e não se arrependerão dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Pode observar que Deus não imputa nenhum pecado para condenação quando a pessoa se arrepende. O maior pecado no mundo é o pecado de idolatria. Nós já tivemos esse comentário. E por causa da idolatria, os pecados vão cada momento a mais se chegando sobre a terra. E aonde o pecado reina, ao contrário da graça, automaticamente a pessoa vai sendo sucumbida por isso. Não se arrepender com todas as pragas que vêm sobre a terra, não houve o arrependimento para que recebesse o perdão e ficasse livre daquelas pragas. E hoje nós estamos observando o Apocalipse, juntamente com as outras escrituras, ela se cumprindo, assim por diante. Quando Adão pecou, para que Adão não fosse reincidência daquele pecado, o que é que Deus fez? Deus fez uma prevenção, aprisionando os demônios mais perigosos, que induz a pessoa a uma reincidência de um pecado para que ele tivesse recuperação. Então, para que o homem não estendesse a mão, literalizasse, e tomasse, já não era mais da árvore da ciência do bem e do mal, da árvore da vida, e comesse, fosse uma reincidência. Por que reincidência? Quando o homem pecou, Jesus morreu pelos pecados, ou não? Nem precisa ler na Bíblia, que nós somos testemunhas disso. E ele morreu porque o homem pecou. Mas ele morreu uma vez. O homem pecou, o pecado causado por quebra de aliança. E o homem não tinha mais jeito de voltar para Deus, mas Deus tinha providenciado a morte de Cristo. Só que o homem não poderia ser mais reincidência, porque a história ela é profética e é também ela é profética e é científica. A árvore da ciência já tinha derrubado o homem, porque comeu. E a árvore da vida é Cristo. Então mataria Cristo duas vezes. Para que o homem, está escrito em Gênesis 3, 22, 23, 24. Para que o homem não tomasse o fruto da árvore da vida e comesse e vivesse eternamente sem retorno, Deus fez o que lá no Éden? Deus colocou querubins protetor em volta do jardim. A história mostra, e quem vai lá também conta, que naquele local, irmãos, quando a pessoa entra lá, não sai mais. Quem quer visitar o local, tá certo, o dilúvio convulsionou o local, mas ele ficou ainda em uma posição. Quando a pessoa quer olhar naquele local, visitar, só pode visitar com a corda amarrada na cintura ou no braço, porque ele só, quando ele entra lá naquele local, ele perde a noção. Ele não tem como sair jamais, só sairá acompanhando, alguém puxando e ele acompanhando a corda. Porque o mistério está ali ainda. Agora, lá estão presos os anjos, os 4 demônios mais perigosos da terra, estão presos lá no jardim do Éden, lá no oriente do Éden. Se nós olharmos bem na geografia, na região Tel Aviv, em Jerusalém. Bagdá, Tel Aviv, aquele local ali. E o que está acontecendo? Aqueles anjos, com tudo isso que está acontecendo, aqueles anjos, biblicamente falando, os mais perigosos que eles levam os governos do mundo em uma só reunião para uma grande batalha mundial contra um outro governo. Quem é o outro governo?
o ventre de Cristo, que é representado sobre o governo de Israel, nesse sentido bíblico. Então, nós estamos bem avisados sobre esse assunto. Vamos ver no Apocalipse ainda, indo para o capítulo 9, e aqui no versículo 13, 14, vamos analisar o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Creio que não está difícil para os irmãos compreender, não é? Porque são linguagens que nos facilitam muito este assunto aí. Esse é o toque da quinta. Sobe fumaça. Lê para nós, irmão Gerson, capítulo 9, versículos 13 e 14. Até o 15. A sexta trombeta. Isso. E tocou o sexto anjo a trombeta. Eu ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: volta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. 15. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, de dia e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Isso. Olha, pelo que vemos no movimento da terra, esses quatro anjos presos, sabe o que significa, não é? Demônios. Os anjos que pecaram e era tão estratégico que eles sabiam aonde estava a árvore da ciência, não era a árvore da vida. A árvore da vida é Cristo, o Senhor da glória, para que não literalizasse. Literaliza isto, aqui está a árvore, se pegou na árvore. Aí entrava o processo da isenção de salvação para sempre. E aí mataria Jesus, como eu já disse, 2 vezes. Agora, o que está acontecendo? No toque da 7ª trombeta, será solto quantos anjos? Os 4 anjos mais terríveis que existem, mais estratégicos. Por esse motivo que isso ainda não aconteceu, mas eu me lembro, até o irmão Carlos fez a leitura, e ele viu o 4º império de Daniel, chamado hoje no Apocalipse besta, reunidos mundialmente para fazer guerra contra Cristo. E isso não está longe, não. Quando esses 4 anjos forem soltos, os irmãos podem ver que os projetos estão, não é? União global, a união do mercado, com relacionamento, a religiosidade, com a parte econômica, banco na Suíça, mercado comum europeu, tudo isso está influenciando uma preparação para as torturas dos mais terríveis demônios. E a palavra nos diz que eles foram soltos no momento certo, na ordem de Deus lá do céu. A nossa segurança de servir a Deus é o seguinte, porque no momento que estamos vivendo, demônios estão subindo do abismo em chamas, em grandes números. Demônios estão cirandando pela terra como trigo, filtrando. E existem demônios que soltam seta. A seta só pode haver quando há base. E existe uma base de demônios no espaço. Agora, aqueles demônios do espaço, e eles soltam setas, como está escrito, para não temer. Setas que voam de dia, não é? Assim por dentro, espanto noturno, nem as setas que voam de dia. Então, nós estamos num patamar que Deus está nos dando todo o grande livramento, porque nós, quando passamos a meditar nessas coisas, nossas mentes não ficam conturbadas, nossas mentes ficam entusiasmadas, dizendo: ora vem, Senhor Jesus, aleluia. É uma coisa linda essa palavra. A palavra
palavra do Senhor, ela está funcionando dessa maneira. O mundo está como está, mas ainda não fechou um só governo, uma só religião e uma só perseguição, devido a esses demônios ainda estão retidos lá. Prossiga aí, irmãos, irmã Célia. O irmão leu até o 15, a irmã leu o 16, o 16, o 17. Veja bem. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, eu vi o número deles. E assim que os cavalos nessa visão, os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Isso. Veja bem, são todos sinônimos. Das suas bocas, quer dizer que da preparação das suas armas, dos seus armamentos, saía algo, como eu já disse, que liquida o homem, liquida a mulher. E a palavra nos mostra que João viu um grupo de exército de 200 milhões. Só para essa finalidade. Existe um país, não sei se ainda está ainda, mas existia um país que eles possuíam 200 milhões de soldados para ligar juntamente com os outros. Aqui, esses 200 milhões se refere a uma cabeça de comando para a guerra. João contemplou isso para danificar a terra, danificar os homens, danificar a natureza também que Deus criou. Então, vocês estão compreendendo? 4 demônios mais perigosos, mas agora, para vencer em Cristo, o que é que Jesus manda que nós prosseguimos como vitoriosos? União. Um crente não pode perseguir o outro. Nem mesmo quando o outro se enfraquece em alguma coisa, ou por enfermidade, ou por, às vezes, até uma falha humana. O dever dos cristãos é unir para que se forme também aqui na terra um exército unido em Cristo, da mesma maneira que o inimigo une, trazendo projeto para destruir o povo de Deus. Aí entra o processo de Jesus nos unindo de uma maneira toda especial. Então é o que nós vemos aí. Se nós olharmos no capítulo 16 do Apocalipse, no capítulo 13 também, no 14, no 16, 14 do Apocalipse, vamos ler para nós, irmã Célia. Do Apocalipse. Porque são espíritos demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro do rei de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ele viu, João contempla uma trindade demoníaca no versículo 3, onde o irmão não viu. Aparece uma trindade de demônios, a besta e o falso profeta. E a palavra diz que foi saído 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônio, que fazem prodígios, aos quais vão ao encontro do quê? De todos os reis da terra, reunidos para uma batalha naquele grande dia. E onde será essa batalha? Guerra do Armagedon, né? Fábio pode até completar aí o versículo 15 e o 16 do mesmo capítulo. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Os princípios do Oriente estão aí. Tudo contribui para o princípio. Onde é o Armagedon? O Armagedon é no português, mas no grego é o Vale de Megido.
é um vale que existe em Jerusalém, e todas as vezes que Israel estava em paz com Deus, as nações seriam dissipadas ali, naquele vale. E Zacarias profetizou, os outros profetas também, que Deus convidará todas as nações para ir para aquele vale. Não sei se os irmãos conhecem bem a parte da história de Josafá, conhecem. A vitória que Deus deu a Josafá, todos nós conhecemos. É sempre pregado. Só que eram 3 nações, era Amonita, era Moabita e Medianitas. 3 nações para guerrear contra uma nação pequena, a nação de Israel. E aquelas 3 nações formou um grupo de soldados, calculou 100 soldados para guerrear contra um soldado de Israel. Era um soldado de Israel para guerrear contra soldados, 100 soldados estrangeiros. Aonde? No vale de Josafá, que é o mesmo vale de Armagedon. E ali o que aconteceu? Deus simplesmente ordenou o louvor sagrado, né? Aí vira um contra o outro. E houve a destruição e o livramento de Israel. Hoje também nós que somos testemunhas de Cristo e da sua propriedade, estamos vendo o perigo acelerado. Mas estamos vendo também a vitória de Cristo constantemente, sem falha. Por que isso? Porque Ele é o que ordena a guerra. Ele que determina a vitória e acabou. Hoje cedo nós tivemos aqui uma palavra assim, que o crente está nessa posição de salve. E o crente não recebe a vitória depois da luta, é antes. Por que é antes? Porque quem luta por nós não perde. Ele só vai lutar para demonstrar que ele é especialista em derrubar gigante. Quem é? Jesus, Senhor da glória. Então nós lutamos, mas nós não é para ter vitória. A vitória vem antes da luta, porque a luta só traz o aperfeiçoamento da fé em Cristo. E somos perseverantes. Isso é muito lindo na palavra do Senhor, nosso Deus. Nós estamos já no horário, mas os profetas profetizaram assim. Eu quero até dar uma referência sobre essas profecias de calamidade, de oposição do povo de Deus. Povo que não se arrepende. Só por isso. Não é porque pecaram, é porque não se arrependeram. Acabou de ler aí. Então, a salvação, ela é de graça, é sem demora, porém, o ser humano precisa se arrepender. Até o último momento, né? Até o último momento, né? Se arrepender, será salvo, né? Exatamente. Está escrito no capítulo 16 do Apocalipse, verso 8, 9, que haverá ainda o aquecimento global, está iniciando. Porque haverá a pressão através do aquecimento do sol, demonstrando o princípio do juízo de Deus, mais do que esse que já aconteceu agora, está acontecendo agora recente. Será mais pior, porque a palavra nos diz, está no capítulo 16 do Apocalipse, versículo 7 e 8, que o sol, o aquecimento será tão forte que causará nas pessoas câncer, aquele câncer que corrói a pessoa. E o calor do sol é tão forte, e a ira de Deus, isso não traz apavoramento, traz segurança para nós. Porque quando João Batista pregou, ele disse: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Já nos tirou da ira futura. Agora os que resistem à palavra serão feridos com os raios solares. Se nós olharmos em Isaías, o sol ele está chegando 40 graus, 50 graus, até 35 graus. Só que vai chegar um momento que o sol vai aquecer 7 vezes mais. Você calculando 30 por 7, dá quanto? 210 graus.
que 30 graus é um calor que não é tanto abrasante. Agora, vamos ver isso em Isaías capítulo 30, versículo 26. O livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 26. Se o irmão Gerson, se for possível, ler para nós. Ou os irmãos aí. Dá para você ler, irmão? É Davi, seu nome? Suede. Suede, lê para nós, irmão Suede. Isaías. Capítulo 30, versículo 26. Vamos, é tão bom você estar as profecias, não é? O livro do profeta Isaías está depois de Salmo, Provérbio está logo no livro do profeta Isaías 30 e verso 26. Nossa, então o povo não vai nem pisar no chão, porque é tão quente que vai estar até. Mas a palavra diz que Deus vai transpassar o pecado do homem para que ele sinta esse calor e não morra. 50 graus já frita ovo no asfalto, 45. Imagina bem. Pode ler. E será a luz da lua como a luz do sol. É a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a quebrantadura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então, está falando sobre Israel. Israel seria ficar disperso. Israel já voltou. O universo já se movimentou. Mas quanto mais as nações vão se opondo contra Israel, mais o juízo de Deus vai chegando sobre elas, sobre as nações. Porque Israel é justamente o povo que Deus escolheu, e quem se opor contra Israel está mexendo na menina dos olhos de Deus. Então, por isso que a natureza se alvoroça. A lua, como a luz do sol, hoje o calor, no caso, seria de a lua com 40 graus, imagina o período da noite, 35 graus, 40, e o sol 7 vezes mais quente. Isso é bem verídico o que está acontecendo nos dias atuais, já prevendo, não está acontecendo, mas nos dias atuais. Agora, qual é a nosso refúgio? Está onde? Para os salvos haverá refrigério. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, suave. Esconderijo. O Salmo 91, ele é assim, ele é profético. Plenamente profético, esclarecedor. Aqui no capítulo 14 do livro do profeta Zacarias, que todos os profetas de Deus participavam, irmãos, das profecias divinas de Cristo, o Senhor da glória. No capítulo 14, versículo 4 e 5, já estamos praticamente terminando, irmãos. São 9 e 5. Daqui a pouco terminaremos. Se o irmão Carlos quiser ler, pode. Deixa eu ver, irmão Beto. Pode ser. Pode ler, irmão Flávio mesmo. Zacarias. Capítulo 14. E versículo 4 e 5. Zacarias Zacarias está perto de Mateus. Voltando Malaquias, Mateus, Malaquias, Zacarias. Encontrou? Pode ler. Zacarias capítulo 14, e versículos 4 e 5. E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande,
E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Isso. Pode ler. Sim. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até a Zeu. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Isso. Hoje, o Monte das Oliveiras já abriu. Você olha na geografia, já mostra o Monte das Oliveiras aberto. Essa profecia já se cumpriu. Porque desde o dia que ele começou a ficar orando no Monte das Oliveiras, começou a cumprir essa profecia. E depois que ele subiu, o monte começou a fazer isso. Abrir. E nós somos observadores disso. Agora, aqui no versículo 12, não pode ler aí, já vamos encerrando, né? Versículo 12 do capítulo 14 do livro do profeta Zacarias. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearão contra Jerusalém. A sua carne será consumida. Estando eles de pé, eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas. E lhes apodrecerá a língua na sua boca. Veja bem, é o mesmo efeito das bombas atômicas que eles estão usando hoje. Armamento nuclear, disparo desses armamentos não só contra as nações, uma contra a outra, contra Israel, mas chegará um tempo que essas armas elas serão usadas para sufocar a Jerusalém, que está no meio do mundo e enquadrado na promessa de Deus. Essa será a praga que conferirá os inimigos, ferirá. A eles cairão como? Qual é a bomba que hoje, se atingir fortemente a pessoa já não cai, como já foi dito, como corpo, mas cairá como pó. É o efeito da bomba de nêutron, atribuído pelo processo do laser. Guerra a laser. Como nós estamos nesse tempo tão perigoso. Encerrando, a sua língua se apodrecerá na boca. E eles cairão como pó. Não é uma linguagem figurada, isso é uma realidade pelo que está acontecendo. Agora, onde está o nosso refúgio? Onde está o nosso refúgio? O nosso socorro vem de onde? O Senhor que fez. Ele é o Deus que tem sobrenome, tem nome, sobrenome e testemunho. Eita, Deus maravilhoso. Já vamos encerrando. Isso é tão importante, não é? A palavra de Deus. Com isso, o juiz de Deus está aqui com o irmão Carlos. Como sempre, vamos continuando nesse trabalho. Onde está a palavra? Louvado seja Deus, graças a Deus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja novamente com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Pode bater as palmas bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Louvado seja Deus. Quem quer nossa vitória aqui nessa noite diz amém. E graças a Deus. Amém. Amanhã é terça-feira. Louvado seja Deus. Deus permitindo, nossa amizade está aqui. Amém. Louvado seja Deus. Quarta, nossa confrade. Na quinta-feira, doutrina. E sexta-feira, oração. Amém. Quinta-feira é feriado. Amém, meu irmão? Deus permitindo, eu vou estar aqui, louvado seja Deus, aqui na oração. Amém? Deus colocou no meu coração para estar aqui. Amém? Louvado seja Deus na quinta-feira, louvado seja Deus. Amém? E Deus permitindo, eu vou estar subindo aí para entregar os conflitos. Se houver alguém que quiser me ajudar, amém? Louvado seja Deus, Deus ele estará conosco e dará recompensa a cada um. Quem entendeu diz amém. Amém, gente? Louvado seja Deus. Deus colocou no meu coração que o nosso descanso não é aqui. Era para mim aqui no domingo, louvado seja Deus, né? Como teve também ensaio, estava chovendo. Aí Deus falou, o que impede que está no domingo aqui, né? Louvado seja Deus na quinta-feira que é feriado. Ainda mais quinta-feira que é feriado, louvado seja Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Né?
Agora, se estiver chovendo, glória a Deus, amém. Quem entendeu diz amém. Amém. Mas se estiver chovendo, estarei aqui. Quem quiser aqui, glória a Deus. Então, é cada um com Deus. O próprio Deus vai visitar o coração de cada um. O que impede de você estar lá com o meu servo? Quem entendeu diz amém. Amém. Glória a Deus, né? Igual glória a Deus, né? Não é para todos. Tem muitos que têm esses compromissos. Amém. São justificados diante de Deus. Quem entendeu diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. E glórias a Deus, aleluia. E no domingo, louvado seja Deus, né? Consagração pela manhã, Deus permitiu o nosso irmão Jonas aqui à noite, louvado seja Deus, né? Que palavra maravilhosa Deus trouxe também aqui, né? Jonas aqui no domingo também, louvado seja Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Ele já passou uma luta, louvado seja Deus, mas é sempre assim, né, meu irmão? Quanto mais prova passa, louvado seja o cristão, e tá, né, na sinceridade, né? Mas Deus, né? Deus ele honra, louvado seja Deus, né? Eu vi assim, glórias a Deus, aleluia, você vê ele contando aqui, louvado a Deus, ele manda na comunidade, pessoa na frente da casa dele, não é fácil, né? E tem pessoas que ainda até vê, louvado a Deus, e falam assim, pastor, louvado a Deus, já sabe que ali tem um homem de Deus ali do lado, louvado seja Deus, né? E passa as pessoas espancando outra pessoa, arrastando ali, quebrando toda a pessoa, não é fácil, né, meu irmão, louvado seja Deus, né? Mas que ele falou, se Deus ele colocou ele ali, é porque Deus tem algo ali. Louvado seja Deus com ele naquele lugar, né? Então cada um, louvado seja Deus, sabe a vocação que foi chamada, sim ou não, igreja? Amém? Então cada um tem que analisar, louvado seja Deus, né? O dom que Deus ele te deu, louvado seja Deus, a vocação que Deus ele te chamou, louvado seja Deus, amém? E pode ter certeza, louvado seja Deus, quando, né, começar a se despertar, colocar em prática, Deus ele vai desenrolando e abençoando cada vez mais, louvado seja Deus, amém? Quem entendeu diz amém. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, louvado seja Deus. Amém, glórias a Deus. Deus permitindo quarta-feira, consagração aqui pela manhã, louvado a Deus, amém. Não deu para mim vir, louvado a Deus, está bem, mas Deus permitindo, estarei aqui na quarta-feira pela manhã, amém. E sexta-feira também está aqui nossa irmã Cida, ali da Industrial, aqui pela manhã. Quem entendeu diz amém. Amém. Que Deus abençoe a cada irmão, recebeu o servo do Senhor e as palmas que exaltam ele, amém. Amém. Vamos agradecer a Deus. Vai semeando. Não sabe se é nessa ou aquela terra que a semente germina, mas vai semeando. Não sabemos quem vai aceitar, mas o dever é semear. Agradecemos a Deus por estar aqui nesta noite, nas demais também. Vamos continuando, não é? Na outra segunda-feira nós tivemos um comentário sobre o primeiro juízo de Deus, segundo juízo, quando o diabo for lançado, não é preso. E terceira etapa do juízo, quando as pessoas condenadas forem também lançadas no mesmo lugar. Primeira fase, segunda fase e terceira fase sobre o juízo de Deus. Não foi isso? Dentro desse comentário. Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho. E os irmãos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai poderoso, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, estamos, meu Deus, te agradecendo por esse trabalho maravilhoso. E já foi apresentado também os enfermos, Senhor Deus, os problemáticos, e apresentamos, Senhor da glória também, como disseram todas as nações, o povo, Senhor da glória, que estão passando, sofrendo grande pressão, mas o nosso dever é orar em favor deles também. Meu Deus, tomando conta de cada um. No nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nossa saída e a nossa chegada, sempre no teu santo livramento, que assim seja. Amém. E a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz do Senhor, na graça de Deus. Bom com Cristo, nesta graça que o Senhor nos deu, nos concedeu nesta noite maravilhosa, as demais noites também. Se alguém quiser receber unção com azeite, venha, senão já estão bem.